gente ir para Cuiabá, foi cancelada, então eu antecipei uma semana e vim aqui ontem. Cheguei ontem aqui, participamos da reunião com os obreiros e hoje participamos pela manhã da ceia e voltamos para estar ainda hoje aqui nessa noite para mais uma vez participar da ceia juntamente com os irmãos. Confesso aos senhores e senhoras que a gente fica sentindo aquela falta. Eu falei ontem aqui na reunião de obreiros que o salmista escreve que ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E citei Paulo quando ele diz que na união, havendo união, a gente pode ter o mesmo sentimento, pensar uma mesma coisa, ter o mesmo amor. E quando a gente fica assim como estamos nestes últimos dias afastados, não se vem ao templo exatamente por causa das proibições e não se encontram os irmãos, não se abraçam mais, não tem mais aquela reunião aonde existe o mesmo sentimento. Isso vai deixando a gente ficar com saudade e, consequentemente, parece que vão se enfraquecendo aqueles laços de comunhão na gente. Mas, pela graça de Deus, nós estamos hoje aqui, ficaremos aqui até terça-feira, até quarta-feira pela manhã, quando retornaremos para o nosso novo domicílio. A semana passada, meus irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, não sei se vocês ligaram para a forma como eu falei. Eu não disse a Igreja Cristã, eu disse a Igreja Católica Apostólica Romana celebrou a Páscoa. E por incrível que pareça, eu recebi, ou vieram pelo grupo, mensagens, cartões, em que crentes, pastores, até desejavam boa Páscoa. E eu fiquei, não só chocado com isso, porque para um verdadeiro cristão, desejar boa Páscoa, como se a Páscoa que se celebrou a semana passada fosse a verdadeira Páscoa. E Deus colocou no meu coração para dizer para os irmãos hoje o que era a Páscoa para Israel e o que é a Páscoa para nós. Note bem, o texto que o pastor Sebastião Reginaldo acabou de ler fala da instituição da Páscoa. E ele encerrou no versículo 11 do capítulo 12 do livro Êxodo. O versículo 11 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
E então eu fiz a seguinte pergunta a mim mesmo: deve o verdadeiro cristão comemorar a Páscoa como faz a Igreja Católica Apostólica Romana, a ponto de nós tomarmos isso como seja uma festa que nós, os salvos, devêssemos comemorar, a ponto de desejarmos? Aí eu chego para o pastor Reginaldo: pastor, boa Páscoa para o senhor. Pastor Robson, boa Páscoa. O que era a Páscoa? Como foi a instituição da Páscoa? Todos nós temos lido 1, 2, 3, 10, 50 vezes a Bíblia Sagrada e conhecemos a história do povo de Jacó, dos descendentes de Jacó, o povo de Israel, que viveu no Egito 430 anos, dos quais 300 anos viveu como cativo, cerca de 300 anos, 330 anos mais ou menos, viveu como cativo ali, com a promessa. Vejam, senhoras, senhores, a promessa que Deus tinha dado para aquela gente, de que daria para eles uma terra que mana leite e mel. Era uma terra próspera, uma terra que tinha bons frutos, que tinha água, uma terra boa, e que aquilo ali seria dos descendentes de Jacó, que era neto de Abraão. E aquele povo parece que ficou assim como que esquecido por Deus durante cerca de 330 anos no Egito. E de repente, aquela gente escrava é visitada por Deus, e Deus lhe dá a promessa de libertá-lo naqueles dias, e envia um homem que pertencia àquele povo para libertar. E durante alguns dias, semanas, meses, sei lá, aquele libertador tentou convencer o rei, o faraó, a libertar o povo para adorar a Deus no deserto, e faraó não deixou, até que Deus chamou Moisés, o homem responsável, e disse: olha aqui, Moisés, eu vou agora matar todos os primogênitos de homens e animais. Eu vou passar meia-noite no país, mas para que eu não mate o primogênito do povo de Israel, você chama o povo e diz o seguinte: isso foi a instituição, diz para o povo o seguinte: no primeiro mês, esse primeiro mês, meus irmãos, no hebraico é chamado de Nissan, e ele não é um mês que começa como o nosso mês de janeiro aqui. Primeiro, porque o calendário de Israel não tem 365 dias, tem apenas 360 dias cada mês. Os meses são iguais. E o primeiro mês do calendário judaico, o mês de Nissan, fica entre os meses de abril. Parte é março, parte é abril. Então já começa por aí que a Páscoa que se celebra não corresponde
Esse microfone está me fazendo... Som. Então veja bem, se fica parte é mês de março, parte é mês de abril, e aí começa o calendário judaico nesse meio, nunca iria dar certo com o nosso calendário aqui, porque o que o texto que o pastor Sebastião Reginaldo leu aqui no versículo 2 diz: este mês vos será o primeiro dos meses. Este será o primeiro dos meses. Então, o mês de Nissan é o primeiro. Bem, o que é que acontece? Disse então Deus: no dia 10 desse mês, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pega um cordeiro, e a expressão cordeiro na língua portuguesa é um carneirinho pequeno. Na língua espanhola, cordeiro é qualquer um animal, pode ser novinho, pode ser velho, ele é cordeiro. Então, era um animal que devia ser consumido naquela noite pela família. Como não se tratava de um carneirinho pequeno, era um carneiro normal, o Senhor disse: se esse for grande demais para uma família, pode ser comido por 2 famílias, contanto que não fique nada para amanhã. Mas para você celebrar isso, você vai celebrar no dia 14. Preste atenção, a diferença que tem da Páscoa que foi celebrada por aí. No dia 14 de Nissan, do primeiro mês, você vai matar esse carneiro. Mas você diz ao povo para prender esse carneiro no dia 10. Ele devia ficar resguardado 10, 11, 12, 13 e ser morto no dia 14. Tinha mais uma coisa: não era para matar de manhã, era para matar à tarde do dia 14. Essa era a ordem de Deus. Como eu disse, então matar no dia 14, a celebração seria feita à tarde, e as famílias comiam aquilo ali, juntamente com pães sem fermento, não haveria fermento no pão, e acompanhado também de ervas amargosas. Essa seria a celebração. Bem, o cordeiro devia ser comido todo. Como eu já disse, se uma família só não pudesse comer, teria que dividir com 2, porque o restante, se deixasse para lá, apodrecia. Por isso Deus não queria que ficasse nada para o dia seguinte. Aí, a minha pergunta ou melhor, o que diz o texto aqui, e eu fiz questão de parar nesse versículo 11, porque a comida devia ser feita da seguinte forma: lombos cingidos, e que, se você mais tarde, daqui a pouco nós chegaremos lá, levar para o Evangelho, vai encontrar isso no Evangelho, nos Evangelhos, pés calçados e cajado na mão. Comam, diz o texto aqui, apressadamente. E tudo isso, meus irmãos, tem lições para nós. Bem, então fiz a pergunta:
deve o cristão verdadeiro comemorar a Páscoa como faz a Igreja Católica Apostólica Romana, a ponto de se desejar: oh, pastor Nelson, feliz Páscoa. Eu disse não. Por quê? Não. Porque a Páscoa que a Igreja Romana celebra é uma invenção. E eu copiei o que vou ler para vocês aqui. A data da Páscoa, como mencionado, é móvel. E sua instituição foi feita no século IV, no quarto século, pela Igreja Católica, durante o Concílio de Nicéia. As autoridades da Igreja definiram sua celebração para o primeiro domingo, que acontece após a lua cheia seguinte ao equinócio da primavera para o hemisfério sul, e ao equinócio do outono, isto é, equinócio da primavera para o hemisfério norte, e o equinócio do outono para o hemisfério sul. Então veja que ela cai sempre aí pertinho do começo do outono, aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte vai cair na primavera, que é diferente aqui, mas a data é a mesma. O equinócio do outono, aqui do hemisfério sul, acontece entre os dias 20 e 21 de março. Este ano, por exemplo, aconteceu no dia 20 de março, este ano. Isto é, o outono, o hemisfério do outono começou no dia 20 de março. Agora, depois do equinócio, o que é que acontece? Vem a primeira lua cheia. Se vocês forem para o calendário, quando chegar em casa não estiver acreditando no que eu estou dizendo, vai verificar que depois do dia 20 de março, quando aconteceu o equinócio do outono, aconteceu a primeira lua cheia. Depois dessa lua cheia, no primeiro domingo, foi instituída a Páscoa. É por essa razão que tem dia que a Páscoa, tem ano que a Páscoa acontece no fim de março, outro ano pode acontecer até o dia 25 de abril, por causa dessa variação da lua, que não cai sempre na mesma época. Agora vem a pergunta: por que a igreja fez isso? Qual a razão? Para coincidir, veja bem a invenção, para coincidir que a Páscoa caísse sempre no dia de domingo. O que não tem lógica, a Páscoa cair sempre no dia 14 do mês de Nissan. E a igreja então achou que ela deve cair sempre no dia de domingo. Então marca por aí, começou o outono aqui, como começou agora no dia 20, começa o outono, o equinócio do outono. No dia 28 foi a lua cheia, no dia 4 de abril caiu a Páscoa. Muito bem. E o que é para nós a Páscoa? Lá no capítulo 5, versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve exatamente assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermentos, porque Cristo
a nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ora, eu não preciso passar um ano para celebrar a Páscoa. Por que não preciso? Porque a minha Páscoa já foi sacrificada. E no dia que esse cordeiro foi preso para ser morto no outro dia, no dia que ele foi preso, ele disse para nós o seguinte: este, falou dele, é o meu corpo, que é partido por vocês. Este é o meu corpo que é partido por vocês. Mais tarde ele se apresenta para Paulo e diz assim, e Paulo escreve: eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído, naquela noite que ele foi traído, estava reunido com todo mundo, não foi traído, então ele tomou o pão e o partiu e disse: tomai, comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós. E de semelhante modo tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento, é o novo contrato, é o novo acordo. Façam isso todas as vezes que beberem, lembrando de mim. Então não preciso, meus amigos, meus irmãos, esperar pelo equinócio de 2022 para ver qual é a primeira lua cheia depois do equinócio do outono e marcar no primeiro domingo celebrar a ceia do Senhor. Não preciso disso, pastor Robson, porque o Senhor já me deu ordem e disse: quando eu sempre digo para a igreja, sempre que eu estou com um pedacinho de pão assim na mão, eu me lembro ali, eu devo me lembrar, eu não devo pegar aquele pedaço de pão e colocar na boca sem nenhum significado para mim. Não, senhores, não é assim. Ceia não é rotina. Não, eu já preguei aqui uma certa vez, lembrando lá do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, daquilo ali, o que está escrito lá, sobre o pão, sobre o cálice, e a gente todo dia da ceia do Senhor fala sobre esse assunto, e ainda tem crente que tem a cara de pau, Deus me perdoe, de sair por aí desejando Feliz Páscoa, pastor Robson, Feliz Páscoa, pastor Nelson, quando na verdade a minha Páscoa está simbolizada aí. Faça isso até que eu volte, disse o Senhor Jesus. E a proporção que o tempo passa, eu vou vendo a necessidade que a igreja precisa para aprender a viver como verdadeiros cristãos. Porque nós estamos, eu talvez fale sobre isso na terça-feira, estamos vivendo assim. Ontem eu falei sobre a Maria que vai com as outras. Não, eu estou fazendo porque o pastor Reginaldo faz, porque a irmã Carmen faz, porque... Espera aí. Porque o pastor Gilneu faz. Isso é Maria que vai com as outras. Eu preciso ter a certeza. Eu preciso saber porque realmente eu sou crente. Eu preciso saber disso. A salvação é isso, meus irmãos. Eu tenho a certeza porque é que eu sou crente. Eu estou esperando alguma coisa melhor. Nós dissemos isso aqui pela manhã.
na celebração da Páscoa, e eu escolhi, na verdade, aquele versículo que diz, o versículo 11, que diz: vocês vão comer da seguinte maneira, com os lombos cingidos. Me lembrei do pastor Kleber pregando aqui, falando sobre lombos cingidos. E me lembrei também de Paulo, quando diz, lá no capítulo 6 da carta aos Efésios, preste atenção como os textos se parecem. Paulo diz exatamente assim. No demais, irmãos meus, preste atenção: fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Aí ele diz: como é que você está firme? Pergunta praticamente, diz assim: vocês estão firmes, tendo os lombos cingidos. Mas cingidos com que, Paulo? Ele diz: cingidos com a verdade. Ontem nós falamos aqui de homens de verdade. O crente precisa estar cingido assim, vestido da couraça da justiça, cingido com a verdade. E se vocês prestam atenção no versículo de lá, diz assim: vocês vão comer a Páscoa assim. Primeiro, comam em pé, com os lombos cingidos. É assim que vocês têm que comer. Comam em pé, com lombos cingidos. Por que em pé? A Bíblia, a minha Bíblia, a de vocês também diz assim: levantai-vos e andai. Por quê? Quem é que se lembra do resto? Aqui não é o vosso descanso. A gente senta e dá vontade de deitar. E a gente deita e dá vontade de dormir. E quem dorme está morto. Pode estar respirando, mas não sabe o que se passou lá fora. Chove, você não sabe o que choveu. Chega alguém, você não sabe o que chegou. Vai embora, você não vê. Rouba você e você não vê, porque está dormindo. Acontece por aí em viagens de pessoas trazerem produtos, enganar, botar em laranja, em fruta e tal, enganar para o companheiro que está assim, às vezes no ônibus, e depois roubar, porque o cara come aquilo ali, dorme e não sabe o que se passa com ele. E aí a Bíblia recomenda: levante-se, ande. Aqui não é o seu descanso. Crente não foi chamado para ficar descansado, para viver ao bel prazer, perna pro ar, como uma marcha de carnaval que tinha por aí, perna pro ar, que ninguém é de ferro. Não, senhores. Crente chamou para ser ativo, estar acordado, pronto para viajar. E a viagem aqui do texto é uma viagem apressada, e começa com a preparação, tendo o quê? Os lombos cingidos, vestidos da couraça da justiça, e tendo, presta atenção, qual é o outro termo que fala aqui no Êxodo. Diz assim, olha, versículo 11: os vossos sapatos nos pés. E o que é que diz lá em Efésios? Tendo os pés calçados na preparação do Evangelho.
Antigamente, quando eu era criança, eu tenho até uma cópia disso, encontrei no computador, existia uma propaganda que era feita do biotônico Fontoura e da anquilostomina Fontoura. Hoje ninguém nem ouve mais falar em anquilostomina. E o biotônico está se acabando também. E a propagandista era feita com uma história chamada a história de Jeca, era uma fábula de Jeca Tatu. Jeca Tatu era um homem doente, e era doente porque ele vivia com os pés descalços, e era cheio de doenças, de amarelão, desses negócios todo que entrava pelos pés, e passou um médico um dia por lá e ensinou para ele que ele tinha que comprar calçado, tinha que tomar anquilostomina para ficar bom daquilo ali, fez uma receita para ele, o Zeca tomou, e depois que ele viu que tinha ficado curado do amarelão, do cezão, ele comprou sapato para tudo quanto foi de animal que ele tinha. Tinha porco, tinha que andar calçado, galinha tinha que andar calçado, bode tinha que andar calçado, porque ele dizia a história que os vermes entravam pelos pés. E aqui, para que a gente não seja contaminado com o verme, a Bíblia diz para você estar calçado da preparação do Evangelho da Paz. É assim que a gente tem que viver. Deixa eu marcar isso aqui, porque eu não tenho trabalho de procurar. Agora veja, Paulo vai dizendo, continua falando, o nosso irmão Paulo, homem abençoado por Deus, mas aí ele diz assim, olha, estais, pois, firmes, tendo os ombros cingidos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Aí diz o texto lá que comam com os lombos cingidos, com os pés calçados e com o cajado na mão. E Paulo vai e diz também aqui, tomem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Crente que não conhece as verdades daqui, precisa se converter outra vez. Esse livro aqui não foi feito para ser lido, não. Isso aqui não é romance. Romance é que a gente lê. Isso aqui foi feito para ser estudado, meditado. Quando você lê, quando eu leio, eu costumo fazer isso, eu leio às vezes uma página inteirinha, quando eu chego no fim, não sei o que foi que eu li. Porque vem mil e uma coisa passando assim, passa pelo pensamento e vai lá e a gente fala a palavra, não entende nada e tal. Quando eu chego no fim da página, eu não entendi nada, eu vou voltar de novo. Aí eu começo tudo novamente procurando entender o que está escrito daquilo ali. A Bíblia foi feita para isso, para que nós leiamos e compreendamos aquilo que estamos lendo, para que nós peçamos ao Espírito para nos ensinar as verdades que estão escritas ali naquele texto, porque toda a Bíblia foi feita exatamente para que nós pudéssemos chegar são e salvo lá no céu. Mas se eu não faço nada disso, eu não penso nisso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós aprendamos realmente o que é servir ao Senhor, nunca ficar pegado com essas normas que aparecem por aí. Não, senhores, não é assim não. Esse negócio que aparece lá foi do concílio lá de dentro, foi do concílio de Nicéria, foi do concílio de fulano de tal, de Beltrano, e o cara vai criando coisa por aí, e enganando, engambelando os fiéis que não sabem nada, e o camarada vai terminar parar lá no inferno. Ainda ontem o pastor Ezequiel perguntou para mim, o diabo morre, não está escrito que o diabo morre, por quê? Porque lá no fogo eterno, diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É eterno. Precisamos então ter cuidado. Cuidado com a nossa vida. Está preparado. Esteja preparado. E a última coisa que a gente observa aqui nesse texto é o quê?
que o texto diz assim: comam apressadamente. Sabe o que é comer apressado? É você engolir assim e mastigar, viu, pastor Anderson? Porque se você for sentar, mastigar, ficar demorando, sabe o que vai acontecer? O trem chega, passa e você não nota. Então, presta atenção, coma em pé, com os lombos cingidos, com o sapato dos pés, com a espada na mão. No caso dele lá não tem espada, é o cajado da mão, porque cajado mostrava o sujeito andar com aquele negócio. Não era bengala não, bengala é que tem aquele negócio assim. Era o cajado da mão. Que hoje, quando eu ficar velho, vou, quem sabe, usar um cajado também para me sustentar. Era assim que acontecia. Aí Paulo diz, olha o texto, primeiro diz, coma apressadamente, coma em pé, coma com o cajado da mão, coma vestido, coma cingido, coma apressadamente. Come desse jeito. O outro diz, coma calçado, esteja calçado, esteja vestido do coração da justiça e cingido com a verdade. E calce os pés na preparação da verdade da paz. Não esqueça a palavra de Deus, que é a sua espada, é a espada do Espírito. Você vai de dia por dia, aí chega coronavírus, aí chega decreto de prefeitura, chega decreto de governo, chega decreto de Supremo Tribunal Federal, chega decreto de Câmara de Deputados, chega tudo, mas você está calçado nisso? Então diz, estáis firmes. É isso, está calçado nisso? Então você está firme, pronto. Você está firme. Foi isso que Paulo disse, então ele não está falando da verdade. Ele disse, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a coroa da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Você está bem vestido? Aí ele diz, coloca o capacete da salvação na cabeça. Saia pronto daí, você está firme, nós estaremos firmes assim. E dessa firmeza, quem anda dessa firmeza está sempre acordado. Um dia, a gente pode dormir. E quando se acordar, está num lugar diferente, cercado de muita gente. Muita gente mesmo. O hino 488 diz, quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, junto com os que foram salvos no Brasil. Já pensou quantas pessoas, quantos milhares, irmão Edmilson, quantos bilhões de pessoas, desde, sei lá, todos juntos na eterna glória. É isso que nos faz vencer o coronavírus. É isso que nos faz deixar a casa, mesmo o pessoal está dizendo por aí, tenha cuidado que você pode ser contaminado, mas nos dá força para que deixemos as casas e estejamos sentados todos aqui para celebrar a nossa Páscoa. Esta é a Páscoa. E o dono dela disse assim, faça isso até que eu volte. Enquanto ele não voltar, eu vou fazendo. Já tomei a ceia de manhã, vou tomar a ceia agora. Pode ser que eu nem consiga tomar a ceia agora, porque o Senhor Jesus pode me arrebatar agora, né? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos celebrar a nossa ceia agora, né?